Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista do curso e Colégio Objetivo. E hoje o nosso assunto é a história da astronomia. Como é que será que tudo começou? Dá uma curiosidade, não? Bom, e para esse bate-papo, eu tenho o prazer de receber aqui André Rossini, ele que é professor de astronomia no Colégio Objetivo e de física no curso Objetivo. Ô André, seja muito bem-vindo. Obrigada pela Obrigado, sua participação aqui. obrigado, Malu, obrigado por me receberem aqui. Bom, o André, quando eu vi o tema dessa nossa entrevista, porque agora tem uma nova denominação, agora é entrevista. André, quando eu vi esse tema, me chamou a atenção, assim, porque eu pensei, por que a gente tem tanta curiosidade pelas coisas do céu? Olha, o céu, ele sempre trouxe alguma espécie de assombro, né, por parte da humanidade, né? A gente olha para o céu, em essência, porque a gente está tentando se entender o nosso lugar no universo, o nosso lugar na Terra, o nosso lugar na existência mesmo, né? Então, além de ser uma coisa muito bonita de se olhar, né, efetivamente, a gente tem a questão de entender a nossa localização, entender qual que é a nossa participação nesse conjunto de coisas que a gente chamou, né, de universo, né? Então, a nossa curiosidade, ela vem daí atualmente, né, num recorte temporal dos últimos aí, sei lá, 400 anos, né? Porque pegando Galileu aí, né? Mas originalmente a curiosidade era essa também, mas ela era muito menor, era muito mais sobre uma coisa religiosa, né? Então essa curiosidade de voltar as coisas para o ser humano, né? Para nós como identidade é até que recente, né? O original mesmo vem de outro lugar, vem de um lugar mais religioso, mais místico, por assim dizer, né? O André, eu fiquei curiosa agora, mais ainda. Qual é a origem da astronomia? De onde ela vem? E qual que é vamos dizer, qual é o princípio dessa matéria? Então, a astronomia ela começa lá atrás, milênios atrás, né, até antes da história escrita, né, a humanidade já buscava de alguma forma entender como a gente estava aqui, né? Lógico que sempre pelo viés da idealização mística, né, da idealização religiosa, né? Então, olhavam-se para as estrelas, né? Olhava-se para as estrelas pensando em histórias míticas, né? Pensando nos deuses mesmo, né? Os planetas, para os povos antigos, eram tidos como deuses, né? Então você tem aí Júpiter, né, um equivalente a Zeus para a Grécia, né, por exemplo, né, era um deus. O Sol era Hélio para os gregos, né? Então de início é para sustentar até mesmo a ideia religiosa, né, para mostrar e também para trazer um senso de identidade até, né, um senso de identidade com aquela religião. Mas não só isso, Malu. Os povos antigos também estavam preocupados, aí subjacente, né, em entender o funcionamento desse céu, né, sempre com um pano de fundo religioso, né, entender o funcionamento desse céu para utilizar no dia a dia, né? Então, como que as lunações alteram a maré? Como é que a posição do Sol numa determinada constelação, do ponto de vista da Terra, vai influenciar a nossa percepção do que é uma estação do ano, por exemplo, né? Então, isso, e a contagem do tempo, né, e tudo isso. E no mundo inteiro vai eclodir a astronomia, né? Porque, afinal de contas, o mundo inteiro está populado por humanos, né? E a gente acaba tendo em vários lugares, né? Você tem aqui na América do Sul os povos originários falando a respeito de astronomia, né? Você tem os incas, os astecas, do outro lado do mundo, os chineses também falando, né? E você tem uma explosão de astronomia a partir do momento em que o ser humano
toma consciência de que ele é menor do que tudo aquilo que ele está envolvido, né? Agora, é muito forte isso, o André, porque na medida que você considera, vamos dizer, um planeta como um deus, quer dizer, essa chavinha muda quando? Então, essa chavinha, ela acaba sofrendo uma mudança, né, no momento da história escrita, né? Na história escrita, quando você começa a ter o momento histórico, né, não o pré-histórico, né, quando a humanidade começa a redigir essas histórias, né, isso fica muito mais marcado, né? Por exemplo, na Ilíada, né, o escudo de Aquiles, né, é em 7 círculos concêntricos, e o primeiro deles é uma marcação do céu, né? É uma espécie de planisfério, entre aspas, né? Celeste. Então, a gente tem uma marcação ali no mundo ocidental, né? Que é a história escrita, naturalmente, mas no mundo oriental você tem registros muito antes, né? Você tem os egípcios, por exemplo, né? Que eles vão adotar as deidades e mostrar no céu, por exemplo, Ra, o deus Sol, né? Vão mostrar no céu ali e justamente com finalidade religiosa, lógico, como eu disse, e educativa, né? Então, você educar a sua população naquela época antiga passa pelo conhecimento astronômico. E não só educar no sentido religioso, né? Mas também no sentido funcional mesmo, da vivência ali, né? Todo mundo sabia astronomia de um jeito ou de outro, né? Ai, que curiosidade, meu Deus. André, mas, por exemplo, Zeus, né? O que era, assim, decidir a vida, a educação, a religião, tudo, né? O que era esse Zeus? Quer dizer, eu estou até, acho que, gostando de lembrar das coisas que eu li, assim, está me chamando muita atenção, assim, tá dando... Eu falo que eu ainda tenho vontade de voltar para a escola, sabe? Assim, de esse saber, né? A vontade de saber, do conhecimento, de lembrar coisas. Então, eu queria que você me ajudasse um pouco a entrar, a embarcar nessa tua atmosfera aí. Sim. Então, veja, por exemplo, quando você pega a Odisseia, né, a Odisseia, não, perdão, a Ilíada, né, tem essa referência de Aquiles, né, do escudo de Aquiles, né, mas aí você pega em outros textos antigos, como, por exemplo, o Fenômenos de Arato Solense, né, que ele descreve o céu como um todo, inclusive com constelações que a gente usa hoje em dia, né? Ele fala a respeito do Cão Maior, né? Que, para quem quiser ver, está visível hoje, né? Se você quiser olhar no Malu, né? Se você quiser olhar hoje a oeste, olhando para a direção por volta 8 horas da noite, mais ou menos, você vai ver a grande constelação de Órion, né? E do lado, a constelação do Cão Maior, né? E ali, o Arato Solense, ele conta a história do Cão Maior para descrever não só a história dos deuses, né? Não só especificamente dos deuses e da religião, mas também a história da Grécia, né? Então, ele fala de Carina, né, ou a constelação de Argo, da embarcação, que fica próxima ali também, fica ali na região também do Cão, né, e ele vai contando essa história e vai educando o povo ali, né, à medida em que ele escreve e canta, né, porque era tudo cantado na época, ele vai ensinando o povo a história da Grécia, a história da religião e a história de tudo que eles conhecem como mundo, né? Porque é um jeito muito elegante de você passar conhecimento. Qualquer momento que a pessoa olhar para o céu, ela sabe que ali está a história dela, né? Isso é, na minha opinião, além de muito inteligente e elegante, é mágico, né? O pessoal conseguir desenhar uma constelação e falar, olha aqui, ó, a história da Grécia, né? Fenomenal, né? Fenomenal. Não à toa, nós somos herdeiros, né, desse passado greco-romano, né? E a gente vai manter isso até hoje, né? Só observar as nossas constelações que são, em essência, gregas, né? As do norte, pelo menos, do hemisfério norte, são todas gregas, ou a maioria, né? Nossa, é demais, que me chama muita atenção. Agora, quando é que esse conceito, vamos dizer, começa
a mudar, né? Você falou que com a história da escrita e tal, mas quando que, vamos dizer, a astronomia se transforma em ciência? Ah, muito bem. Então, o lance é o seguinte, Malu, é que a gente tem que deixar bem claro, né? O pessoal traz aí uma confusão entre astrologia e astronomia, né? A astrologia, né, não é essa coisa que a gente vê no jornal hoje em dia, né? De, você é de aquário, então hoje você vai ganhar na loteria. Não, não é nada a respeito disso, né? A astrologia é justamente tudo isso que eu estou falando da antiguidade, né? Astrologia, né, é a fala dos astros ou o estudo dos astros, né? Então, a astrologia, ela é o berço da astronomia e ela vem nesse contexto, né, da Grécia Antiga, nesse contexto dos maias, enfim, né? Depois é que vai virar a astronomia, né? Um dos grandes marcos que a gente tem para estudos astronômicos e para estudos científicos de uma maneira geral é Galileu, né? Galileu ali vai marcar, olha, isso aqui é o céu não é a delegação das coisas perfeitas, das coisas só divinas, né? Mas é também um lugar de análise da natureza, né? Galileu seria o avô da física, né? Portanto, o avô o pai da astronomia moderna, por assim dizer, né? Em 1609, quando ele faz as suas primeiras observações do céu, né? Primeiras não, ele já tinha feito várias, mas aquelas que ficaram marcadas para a história, né? Em 1609, quando ele faz essas observações, ele está batendo o pé e fincando o pé ali de que a astronomia é um objeto de estudo no sentido mais exato, no sentido mais estrito, né? E não deveria carregar todo aquele misticismo. Então ele começa a disjuntar as duas coisas, né? Ele tem vários problemas por conta disso, né? Até mesmo com a Igreja Católica, né? Porque ele está na época ali, né? Ele acaba entrando em conflito com as ideias, né, da Igreja, mas em essência ele é o que vai marcar o como nós vamos fazer astronomia dali para diante, né? Nossa, e essa, vamos dizer, esse aspecto mágico, né? Eu acho super interessante, assim, o número 7, né? Eu fico sempre pensando no número 7, né? Como é que o 7, as cores do arco-íris, e aí a gente vai, né, sempre pensando assim, daria para desfilar um rosário de questões assim, e aí eu fico pensando, e mesmo assim, quando você pensa, né, nos povos originários, né, ou até as pessoas mais simples, né, André? Por exemplo, uma pessoa diz assim, eu vi outro dia uma pessoa muito simples dizer assim, não, hoje não vai chover, né? Eu falei, por que não vai chover? Diz assim, porque está vindo do outro lado, olha o céu. E eu fiquei assim, gente, uma ignorante, né? Não sabia o que eu estava falando. Mas você vê uma pessoa sábia, um homem de letras primárias, e, no entanto, dizia isso para mim e não choveu. E aí, agora já quase uma meteorologia. Ou mesmo essa coisa de signo, quer dizer, tem esse aspecto realmente, vamos dizer, emblemático, né? Que chama muita atenção da gente. E aí, assim, eu já dou um salto quântico lá para assim, as Olimpíadas, né? Quer dizer, é um estudo que chama demais a atenção, né? Assim, como que a gente traz, André, esse assunto para o nosso dia a dia mesmo, para a gente torná-lo corriqueiro, né? E não ficar esse céu tão distante. Então, em primeiro lugar, Malu, assim, o mais básico é olhe para o céu, né? Você bate o olho, você já é um lugar de deslumbre, já é um lugar onde você vai estar aprendendo, né? Eu estudei na faculdade inúmeros aspectos de meteorologia, né, e física do meio ambiente, por aí vai, mas eu nunca acertei o dia de chuva e o dia de frio como minha avó, que era semi-analfabeta, né? Então, mas que por observação, né? Ela observou durante uma vida inteira, os seus 97 anos, né, todos, ela observou o céu, né? Então, veja, em primeiro lugar é isso, né? Olhar para o céu, assim, é o básico. Em segundo lugar, né, que eu acho que é muito, muito fundamental, é a gente entender que astrologia e astronomia, apesar de serem coisas disjuntas, serem coisas separadas, serem coisas que não fazem parte do mesma conceituação, né?
elas têm um certo encaminhamento paralelo, né? Então, por exemplo, tem lá os signos, né? Virgem, Touro, Aquário, enfim, todos aqueles signos que nós já conhecemos, os signos zodiacais. Eles são constelações, né? Então, o que significa você nascer, sei lá, de Aquário? Por exemplo, qual que é seu signo, Malu? Você sabe me dizer? Posso contar? Já 2 Pode. vezes. Olha, você deu spoiler. Eu É. sou aquário. Eu também sou aquariano! Olha só, veja só. Que dia? Que dia? Que Eu sou dia? 16 de fevereiro. Eu sou dia 8 de fevereiro. Olha Oh, só, por uma semaninha só, quase, hein? então, que legal. Veja só. Então, você é de Aquário, eu sou de Aquário. O que significa? Significa que nós nascemos nesse intervalo entre finados de janeiro e finados de fevereiro para março ali, né? Então, a gente é você separar. Mas o que significa efetivamente? Significa que, do ponto de vista da Terra, quando a gente nasceu, o Sol estava sobre a constelação de Aquário. É isso, né? Em visão astronômica, né? É isso que significa. Agora, uma pergunta, né? Quando você olha para o céu, você vê o Sol lá, você não vê a constelação que está atrás, porque o Sol está ofuscando. Então, como é que você determina? Você determina pela oposta, né? Então, quando o Sol está se pondo, os antigos olhavam para a constelação oposta e viam nascendo uma constelação oposta. Pô, então, se a oposta está nascendo, significa que você é de Aquário, né? Oposta, portanto, 6 meses depois. Então, a gente faz isso ainda hoje, né? Quando a gente brinca com essa coisa de signo, né? A gente faz isso ainda hoje. E aí, um outro exercício é você pegar e durante a noite, né? Em São Paulo ainda dá para ver algumas constelações, não dá para ver muita coisa, né? Porque a gente tem uma poluição luminosa tremenda, né? Mas quando você estiver fora, num lugar bem escuro, você olha para o céu. E aí, se você me permite, o Google, né? Ele disponibiliza gratuitamente, né? Por isso que eu estou falando, né? Um negócio chamado Google Sky Map, né? Que você aponta o seu celular e aí ele mostra que constelação que é aquela, né? E aí você começa a fazer os desenhos das constelações, né, sozinha, né? E começa a entender como é que aquelas coisas se encaixam, aquelas 88 constelações se encaixam, né? Mas ainda outro exercício muito bacana, né, para viver a astronomia. Se um dia quem estiver assistindo a gente, ou você mesma, tiver a oportunidade de ir para o exterior, né? Para o hemisfério norte, observar o céu do hemisfério norte, que é completamente diferente do nosso aqui no Brasil, que está no hemisfério sul do planeta, né? Lá eles têm visualizações de constelações que nós não temos daqui, e vice-versa, né? Por exemplo, um norte-americano, provavelmente, se nunca viajar ao hemisfério sul, provavelmente nunca vai ver o Cruzeiro do Sul, né? Que é uma coisa exclusiva quase, né? Do hemisfério sul do planeta, né? E assim como a gente não vai ver a ursa maior, não, a ursa maior talvez, dependendo da localização no Brasil, mas a gente não vai ver a estrela Polaris, por exemplo, que é do hemisfério norte, né? Morando aqui em São Paulo, no hemisfério sul, vamos ver. Então, esse exercício sobre ver as diferenças é o começo, né? Aí depois a brincadeira começa a ficar um pouco mais pesada, né? Aí você começa a querer fazer conta, saber quando o cometa vai passar, aí você vai ficando mais empolgado, né? Ai, gente, mas olha que interessante. Agora vamos pensar, hoje a astronomia, né? A gente vem lá da antiguidade e tudo mais, mas assim, hoje, vamos dizer, a astronomia, ela resolve o que para a humanidade? Nossa, tanta coisa. A gente está conversando agora, né? Eu estou aqui no Objetivo da Paulista, né? Você provavelmente está na sua casa, mas olha que coisa incrível. Eu não sei onde você está, mas a gente está conversando. E como isso se dá, né? A informação luminosa passa pela minha câmera, vai para o computador, do computador vai para a internet, né? E a internet a gente tem como algo meio assim, né? A internet, entre uns duendes da internet levam para cima e para baixo a informação e eu apareço aí na sua casa. Não. Na verdade, o que acontece é o seguinte: essa informação passa por forma digital e ela vai via satélite. Né? Então, os satélites eles estão em órbita transmitindo essas informações
o tempo todo, né? Informações de celular, informações de vídeo, né? Todo tipo de informação que a gente usa no dia a dia, né? Através de satélites. Para além disso, né? Muito da tecnologia que a gente usa hoje é desenvolvida na NASA, por exemplo, né, para uso o quê? De astronautas, né? Para uso, em primeiro lugar, né, dentro de foguetes. E aí depois aquilo ali vai ficando mais barato, tal, né? Chega para a população, né? Não sei se você gosta de James Bond, né? Mas Uhum. eu adoro, né? Eu também. Eu lembro dos primeiros filmes quando assisti quando era criança, né? Os meus primeiros filmes foram do Sean Connery, não, do Pierce Brosnan, né? Sim. Que ele usava o relógio lá para vou decodificar isso aqui, ele usava o relógio, e para a gente era uma coisa fora do eixo, aquilo ali nunca podia acontecer. E aí agora, olha só, eu tenho aqui, né, no meu pulso. E aí você me fala, mas onde que a astronomia teve essa ponte, né? São os estudos dentro da física, né, e dentro da astronomia que possibilitaram toda essa conectividade que a gente tem hoje, né? De eu poder falar com você, estando a quilômetros de distância, de repente, às vezes até em outro país, né? E então a astronomia hoje ela tem muito impacto, em primeiro lugar, na telecomunicação, né? Isso não tem nem o que falar. E, em segundo lugar, em desenvolvimento de utilidades simples, parece assim besteira, mas, por exemplo, um desenvolvimento de uma lente de óculos, né? Ele passa pelo desenvolvimento de outros instrumentos científicos antes, né? Que vão se aprimorando de tal forma que chega até na lente do seu óculos, né? Chega na indústria de larga escala. Mas, em primeiro lugar, pode surgir, e certamente vai surgir esse tipo de conhecimento dentro da onde? Da NASA, dentro da Agência Espacial Brasileira, né? Dentro desses lugares, né? Desses grandes centros de conhecimento das universidades, claramente, né? Ô, André, se tem algo que eu aprendi nessa pandemia é a ciência, né? Me chamou muita atenção a ciência. Acho que todos nós, né? A gente olhou para a gente, fomos quase obrigados a olhar para a ciência, senão era a morte, né? Então a gente teve que apelar realmente para. E eu me interessei muito e comecei a ler, e assim, me chamou a atenção assim, como que essa mágica acontece, né? Como que então eu queria trazer um pouquinho essa astronomia para o ambiente escolar, né? Queria primeiro duas perguntas numa só. Assim, por exemplo, quando o teu aluno chega, com que questionamento que ele chega? Por onde passa a consciência dele em relação a isso, né? Porque assim são coisas diferentes. A minha idade e de um jovem adolescente e tudo mais. Então, assim, tanto no aspecto da física quanto da astronomia, né? E eu queria entender qual a importância da difusão da astronomia no ambiente escolar, né? Como é que ela se dá? Onde que ela vai levar o aluno? Bom, onde ela vai levar, começando de trás para frente, é levar para grandes universidades, é levar para o conhecimento científico mais aprimorado, né? Vai levar para um futuro próspero, né? Astronomia, por exemplo, eu pego as aulas de astronomia do ensino fundamental, né? Do nível 3 da OBA, do sexto ao nono ano, e ali eu faço a lapidação, né, a segunda lapidação, né, porque as outras professoras e professores pegam nível 1 e nível 2, né, e aí eu dou mais uma polida, né, no conhecimento que eles já vêm desses outros tempos, né. Mas vamos lá. Só uma perguntinha. Oi. Só uma perguntinha, só para complementar. Ali ele aprende o quê? Quando você pega esse aluno, ele vem com que cabedal? Como é que ele vem? Qual é a estrutura que ele traz? Ele já traz conhecimentos a respeito do sistema solar, né? Conhecimentos a respeito da nossa galáxia e do que é o universo, do Big Bang, né? Então ele já vem com esses conhecimentos já
de fábrica, né, aqui dentro, né, já vem montado esse primeiro passo, né? Só que quando chega no sexto ano, né, eles acabam ficando mais curiosos por outras coisas que ainda não foram abordadas, né? Por exemplo, vida fora da Terra, né? Então eles vêm com essa curiosidade, né? E eu sempre falo que é muito importante a gente não cortar, né? Não simplesmente falar, não existe vida fora da Terra, probabilidade é muito baixa, simples, né? Não é tão simples assim, né? Eu estou exemplificando com a vida fora da Terra, mas existem várias outras coisas, né? Por quê? Porque a gente não provou ainda que existe, né? A gente tem que ter um embasamento científico. A gente não provou ainda que existe. Isso não quer dizer que não exista, né? Vida fora da Terra, por exemplo, né? Então, todo o conhecimento adquirido que ele tem, ainda a próxima lacuna que eu venho preencher, né? Em primeiro lugar, nas primeiras aulas, né? São aquelas curiosidades, né? Se tem vida fora da Terra ou não, que é uma estrela cadente, como é que acontece para uma estrela viver ou morrer, enfim, nascer, né? Entre aspas, e deixar de existir, né? E aí depois a gente vai evoluindo até chegar em processos físicos, como foi o caso ano passado, né? Que eu introduzi pela primeira vez relatividade dentro dessas aulas de sexto a nono ano, para eles entenderem o que é uma dilatação de espaço e tempo, o que isso acarreta para um ser humano que possa viajar a velocidades muito altas, né? Então, aí a partir de mim, né, daí eu solto e passo para o próximo professor, o Júlio César, né, o Júlio Klafke, que ele vai dar continuidade nisso no ensino médio, né, aí já com foco bem claro, né, para Olimpíadas Internacionais, né, e para a Olimpíada Brasileira também, óbvio, né, porque passa pela Olimpíada Brasileira e depois vai para a Internacional. E o que isso pode acarretar? Por exemplo, tem grandes universidades, né, que já reservam vagas, né, para alunos olímpicos, alunos medalhados, né, que tem medalha e aí ele não precisa nem de repente passar por processo seletivo. Ele bate na porta da universidade com a medalha e vamos lá, só alegria, né? Vamos estudar. Eu tenho uma informação aqui que é super importante, que no Objetivo, né, como todos sabem, nós temos as Olimpíadas Nacionais e Internacionais de Astronomia. E teve a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica, em que o aluno, e é bom destacar que o nome dele, Paulo Henrique dos Santos Silva, ele que trouxe para o Brasil a medalha de ouro no Mundial realizado na Geórgia, né, professor? Isso foi um feito e tanto, não? Sim, sem sombra de dúvida. É um orgulho para todos nós. Orgulho. E em competições nacionais, como a UBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia, os alunos do Objetivo trouxeram, esse número é importante também, 343 medalhas. Isso é fantástico. E teve medalha de ouro para equipes do Objetivo na Mostra Brasileira de Foguetes. Esses resultados, eles se tornam, né, professor, um estímulo à ciência, né? Sim, sem sombra de dúvida. Além do resultado ser estimulante, né, para o aluno se sentir feliz lá com a medalha, né, tal, ele também se sente mais interessado em seguir uma carreira científica, né, em produzir conhecimento científico, né, e certeiro, né, dentro dos grandes centros universitários, dentro de empresas, né, de indústria, enfim, que quer que seja. Então, na minha opinião, assim, né, durante 13 anos aí trabalhando dentro da Olimpíada de Astronomia, os alunos que fazem Olimpíada, eles acabam seguindo a carreira acadêmica de uma forma ou de outra, né? Às vezes não precisa nem ser diretamente produzindo material acadêmico, mas ele sempre vai carregar consigo aquele conhecimento, aquele modo de se fazer as coisas científico, né? Pautado em fatos, em evidências, pautado nesse tipo de argumentação, né? Então, as Olimpíadas, elas são um passinho de cada vez, né? O aluno começa lá no nível 1, nível 2, aí vai para o nível 3 já com uma chance ali de repente, chegar numa internacional no nono ano, aí no médio já vai para a internacional, quando ele vê, ele está sendo convidado por uma universidade do exterior, né, para fazer
sei lá, algum curso que ele queira, né? Pode até escolher, de repente, o curso que quer, uma faculdade do exterior. Não é síndrome do vira-lata, não, que o exterior é sempre melhor, mas é que existem faculdades muito boas fora do Brasil também, né? Então, a gente, inclusive, tem um histórico aí de alunos que foram medalhados e acabaram indo para fora do país para estudar, né? E seguir carreira acadêmica, científica. E a gente tem histórias também aqui, inclusive tem um ex-aluno meu, né? Que se interessou tanto por astronomia que eu fiquei sabendo esse ano, através da mãe dele, que me mandou um direct no Instagram, né? Comemorando que entrou em astronomia na USP, né? Então, a gente tem, assim, eu pauto, né, dentro das minhas aulas, que Olimpíada, seja astronomia, seja física, seja todas, qualquer uma, né, todas ela é um tijolo no caminho de resultados que a gente não tem nem é um efeito borboleta, né? Você começa pequenininho aqui, quando você vê, você está lá longe voando, né? Olha, é o que outro dia eu ouvi uma expressão que eu achei bonita e eu quero repetir aqui. São os degraus do conhecimento, né, professor? Porque, por exemplo, a OBA. A OBA é voltada para alunos das primeiras séries do ensino fundamental até o médio, né? E o objetivo, eu queria que você falasse um pouquinho desse universo. Da OBA participam alunos de 6 a 17 anos, para todos eles são atividades especiais. Eu queria que você comentasse um pouquinho desse ambiente de Olimpíada. Bom, eu acho fantástico, né? Porque assim, toda vez que entrevista alunos, eles contam assim essa vivência, né, com outros países, né, com alunos de outros países e por aí vai. Mas eu queria que você falasse isso, contasse para a gente esse ambiente de Olimpíada, como é que ele funciona dentro do objetivo. Então, no caso da astronomia, né, lá no nível 1, nível 2, ela é feita sob a tutela de outros professores, né, que não eu, né, então, e são alunos menores, a temática dentro da astronomia é um pouco mais branda, né, é mais a respeito de entender qual é o nosso lugar aqui, né, como eu havia dito. Depois, nível 4, nível 3, perdão, que é o meu nível, né? Nível 1 e nível 2 é tratado anteriormente, nível 3, que é o nível que eu dou aula, aí eu pego do 6º ao 9º ano, pego na modalidade online, né? Porque fica mais fácil para eu apresentar todo o conteúdo para os alunos, né? Tem muito programa e muito aplicativo para mostrar, e se eu ficar mostrando no telão fica chato, e no software que a gente usa para dar aula, eles podem até ter o controle da minha tela, né? Que é bem bacana. Mas, enfim, e aí o nível 3 eu faço essa preparação e o Júlio termina no nível 4, preparando para a OBA e para as internacionais. No entanto, aqui no Objetivo, né, a gente tem outras Olimpíadas também, que eu sempre falo para os meus alunos. Fazer astronomia não mandorinha só não faz verão, né? Você não pode fazer só astronomia, né? A astronomia engloba muitas outras ciências, então é importante que o aluno faça Olimpíada de Física, que a gente também tem aqui, né? A Olimpíada de Matemática, Deus, como é importante a Olimpíada de Matemática para a astronomia, né? E todas as outras modalidades, né? De repente, se acabar conseguindo fazer uma Olimpíada de robótica ou de programação, né? Também, que a gente também tem a opção aqui, afinal eu também trabalho na robótica, né, aqui dentro, também é muito importante para o aluno que quer seguir carreira científica. Então a gente tem inúmeras opções, né? Se tem uma Olimpíada, pode ter certeza que a gente vai aparecer, né? A gente vai estar lá e vai desenvolver conteúdo, aula e mais um degrauzinho, né, nessa escada do conhecimento para os nossos alunos. O André, eu fico pensando aí nos pais de alunos, né? Assim, por que ter um aluno olímpico? Esse ingresso na universidade, sim, essa experiência, né, que eles me relatavam sempre, né, do contato com outros pais. Imagina na Geórgia, né, no caso
do Paulo na Geórgia, um campeonato na Geórgia, né? Primeiro você tem que dominar o idioma, saber da cultura, saber as primeiras palavras. Quer dizer, deve ser uma vivência incrível, né? Agora, do ponto de vista do pai, pensando no pai, de aluno, a mãe de aluno, assim, a astronomia e a física, né? Quer dizer, eu acho lindo. Eu tenho 2 irmãos que são especialistas, né? E sempre que eles me contam, conversam sobre isso, e isso sempre pauta a nossa conversa, me chama demais a atenção, assim. Então, eu queria falar para esse pai de aluno mesmo, assim, o que vem resolver ter esse aluno olímpico, seja para uma Olimpíada de astronomia, de física, de química, de matemática, de robótica, né? E vamos ficar falando aqui. E aí, André, o que isso vem resolver quando você pensa na carreira, na vida de estudante desse aluno? 2 palavras, Malu: pensamento crítico, né? Dentro das Olimpíadas, o aluno, e eu falo de conhecimento de causa, porque eu fui aluno do Objetivo, fui aluno olímpico também. A Olimpíada, ela te força a pensar criticamente a respeito de um assunto, né? Então, o aprendizado vai além do só saber fazer, né? É saber olhar e entender qual é a conduta a ser tomada mediante ao exercício, seja, né? Ou mediante uma situação, problema, que não é necessariamente um exercício, né? Olha, o problema está dado, como nós resolvemos isso, né? Quais são as inúmeras possibilidades de resolução, né? Então, para um jovem, né, uma criança, um adolescente, um jovem de maneira geral, receber essa possibilidade em tempos, né, que nós vivemos, de pensar criticamente, olhar para uma situação e conseguir maquinar além daquilo que é fornecido, né, o dado fornecido. Não, peraí, mas eu vou pesquisar tal fonte, mas eu vou pesquisar num lugar confiável cientificamente, né? Isso é uma coisa que a Olimpíada traz muito forte, né? E ela tem que trazer, né? Porque durante as competições é cobrado uma espécie de pensamento crítico, seja num exercício mesmo, você tem que pensar, olhar, ler e interpretar, né? Então, para mim, isso, assim, fora do conhecimento acadêmico, fora das universidades, para mim, isso é o principal, né, que um pai, pensando em Olimpíada, deve incentivar no filho, né? Pensar. Porque, por exemplo, isso ajuda, por exemplo, quando ele vai prestar vestibular, ou pode até entrar direto. Eu conheci os irmãos Banha, né? Eles entraram direto, né? Quer dizer, sim, não precisaram nem passar pelo vestibular. Eu sempre falo, repito essa história, porque achei assim, eu acompanhei a trajetória deles, assim, eles estavam em todas as Olimpíadas, né? E como eles falam bem, toda vez eu já entrevistava eles, né? E aí você vê uma carreira bonita, né? E assim, o quanto é importante, por exemplo, enquanto você falava, eu pensava, né? Puxa vida, vamos dizer, ele não precisa ser um astrônomo necessariamente, mas ele pode ser um médico, ele pode ser um advogado, ele pode ser o que for a carreira que ele for escolher, mas esse pensamento crítico, ele pode ser um empresário, ele pode ser um palestrante, não importa a profissão que ele vai escolher, a atividade profissional que ele vai ter, mas ele vai desenvolver, vai levar isso ao longo da vida inteira, para resolver um problema em casa, para resolver um problema no trabalho. Quer dizer, esse dado do conhecimento que eu acho que assim, a astronomia e a física, elas levam por esses caminhos, né, André? sem sombra de dúvida. Eu costumo brincar que Olimpíada ajuda até na hora da balada, né? Porque você tá lá na balada, daí de repente você começa a falar de signo, daí você fala, olha, então, que signo você é? De Aquário. Ah, então você nasceu em fevereiro, ó, né? Então, você tem uma capilaridade que, sejamos honestos, né? Só o conhecimento traz, né? Só a base bem feita pode trazer, né? Você estava falando aí, né, aluno que passou direto. Eu sou um de vários colegas e amigos meus que conservo até hoje dos tempos de escola, né?
que fazíamos Olimpíadas e a gente não teve que, a gente foi direto, a gente passou direto para a faculdade, né? Então, assim, a Olimpíada ela acaba virando depois uma espécie de azeite, né? Ela está em todo lugar, né? Você sente que tem algo ali que é de excelente qualidade, né? E você começa a entender que foi um processo, né? Foi uma coisa construída lá atrás, foi aos poucos, né? E que dá resultados que, olha, são para a vida toda. E você pega, né, esse conhecimento que vem lá de trás, né, essa coisa de observar e tudo mais, e aí você traz hoje, por exemplo, para entender, vamos dizer, a dinâmica do satélite, do celular, quer dizer, esse aprendizado para o aluno, esses degraus que ele passa, né, professor, eu acho que assim é algo que não estou desmerecendo as outras matérias, mas eu acho que esse caminho da astronomia e da física, esse caminho leva mais longe, né? Leva longe, leva para lugares distintos, eu diria. A gente. O meu pai que me fala que ele acha que meu cérebro tem uns fios ligados diferente, né? Você fica com umas conexões que são bem diferentes, né? Veja, eu tenho amigos que fizeram Olimpíadas aqui no Objetivo que foram fazer medicina, né? E eu acho espetacular quando a gente conversa, porque eles contam a respeito de como eles fazem a anamnese, né, a consulta do paciente, e eu agora, como do lado de educador, né, eu penso, puxa vida, isso aí você tá trazendo coisas de quando a gente estudava junto, lá atrás, né? E eu fico pensando comigo, nossa, o pessoal que fez faculdade com você, acho que não faz isso, né? Não sei. Então Ah, é muito interessante. Eu acho que a gente carrega para a vida toda, não tem jeito, é uma tatuagem, assim, por assim dizer, sabe? Para a vida. André Rossini, eu quero te agradecer muito. Foi uma conversa muito rica, muito forte, assim, realmente. E eu queria terminar, porque hoje eu preciso ver o meu Cruzeiro do Sul, não posso esquecer. Ah, sim, claro, claro, sem sombra de dúvida. Foi uma delícia a nossa conversa, André. Com Beijo para certeza foi. você, muito obrigada. E partilhar o conhecimento, como é um. É lindo, né? A gente sai preenchido, assim, a alma sai preenchida quando a gente chega perto do conhecimento, né, professor? De Obrigada, fato, viu? de fato. Obrigado você, Malu. Eu queria agradecer a todo mundo envolvido aqui também nesse projeto, né, de entrevistas, que é uma coisa que só vem a enriquecer, né? Conhecimento, como você disse, preenche a alma. Muito obrigada. Até a próxima, André. Tchau, Tchau, tchau. tchau.